Lonas dupla face para caminhões e carretas. Serviço de balanceamento e geometria de rodas. Profissionais qualificados para prestar o melhor atendimento. Jaral Pneus, em Alegrete, na Avenida Assis Brasil 1301. Fone 34223638. Promoção Baclise paga suas compras. Só cliente Baclise tem. Toda sexta, R$1.000 em compras pagas. Participe. Nesta quinta, peito de frango congelado, R$6,85. Carne suíno congelado, R$8,99. Fralda descartável Turma da Mônica Jumbinho, R$16,89. Lava-roupas brilhante 3 litros, R$19,90. Feijão preto caldo de ouro tipo 1, R$13,99. Extrato tomate cajamar, R$2,19. Quarto bovino com osso, R$14,48. Super Baclise, o barato mesmo é aqui. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Desta quinta-feira, 15 de agosto de 2019, agora são 5 horas e 2 minutinhos. Eu esqueci a temperatura, Mantovani Beucchi. Mas hoje é comemorado o Dia da Assunção de Nossa Senhora, Dia da Informática e Dia dos Solteiros, Mantovani Beucchi. Hoje é quinta-feira, né? 5 horas e 3 minutinhos. Também já enviamos os nossos parabéns abençoados a todos os aniversariantes deste dia 15 de agosto. E no programa de hoje vamos ter Papo em Família e também vamos saber como foi a nossa representação, delegação alegretense na Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília. Mantovani, hoje é dia de sorteio de quê? De Gabiru, Mantovani. Recebi mais um para sortear aqui do nosso gerente João Ulisses, mais um Gabiru composto de mel com extrato de própolis. Diz que é bem bom. O pessoal me ligou dizendo, tá vendo, Mantovani? Daqui a pouquinho a gente formula uma pergunta aí para o nosso ouvinte ficar ligadinho. Lembrando que Cidade Rural está para ESCO GD, tecnologia em energia, trabalha com eficiência energética, projetos elétricos, energias renováveis, pesquisa e desenvolvimento. Mais informações pelo 34270715 ou também você pode acessar o Facebook, o Instagram, ESCO-GD e o seu site esco-gd.com.br. Seu endereço comercial fica lá nas dependências do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. Cidade Rural também está para a Raíza Cosméticos, é o espaço mais cheiroso ali da Rua Gaspar Martins 241. E a loja está em um novo espaço mais amplo, oferecendo uma maior comodidade. Hoje à tarde estive ali, a vitrine está maravilhosa, tem aquela banheira ali na frente com chuveirinho. E também produtos novos na linha ambiente, na linha corporal, linha facial, tanto para homem quanto para mulheres, e também tem uma linha específica para crianças. Telefone 3422-3326. E também você encontra mais informações no Facebook e Instagram, Raíza Cosméticos.
Mantovani Beuc, vamos às nossas cotações dos produtos agropecuários. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento agosto com contratos negociados a $8,61 por bushel, com perdas de 11 cents. Mercado físico em Ibirubá, R$ 73,00, Júlio de Castilhos também 73, em Santa Rosa, 3 de maio, R$ 70,50, em Panambi, Tupaciretã, Chapada e Espumoso, R$ 72,50, a saca de 60 quilos. Arroz. Semana com preços variando para o arroz entre a mínima de 40 e máxima de R$ 46,90 pagos ao produtor. Pelotas, produto posto, R$ 46,00, a saca de 50 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, em Ibirubá, R$ 31,50, Júlio de Castilhos, R$ 34,00, Panambi, R$ 31,50, em Santa Rosa, 3 de maio, R$ 31,00, em Chapada, R$ 32,00, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Rio Grande do Sul, boi para abate quilo vivo comercializado entre R$ 5,00 e R$ 5,80 no Rio Grande do Sul. Média semanal, Alegrete R$ 5,60, São Borja R$ 5,50, Lagoa Vermelha R$ 5,70, Bagé R$ 5,40, Santana do Livramento R$ 5,50 o quilo. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos e Chapada R$ 42,00. Em Santa Rosa, R$ 41,00, Panambi R$ 43,00, em Espumoso R$ 40,50, a saca de 60 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Cidade Rural, agora são 5h07. Para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o seu vespertino aqui da Tchê Alegrete. E eu já recebo aqui no estúdio para falarmos sobre esse assunto importante, que é sobre a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em Brasília, de 4 a 7 de agosto, agora esses dias. O Ayrton, que é o representante da UABA, não é mesmo, Ayrton? Daqui um pouco está chegando aqui a Nádia Mileto, que é psicóloga e também representante, né? Só não vai poder estar presente a Preta, né, Maria de Fátima Mulazani, porque está em trabalho, mas também foram os 3 representantes alegretenses, né, neste evento muito importante e também que requer muito trabalho, não é mesmo, Ayrton? Seja bem-vindo aqui ao Cidade Rural e boa tarde para ti. É verdade, Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alegrete, do programa Cidade Rural. Cidade Rural, né? Boa tarde ao Mantovani, que está ali nos botões. Até porque tu tá conhecidíssimo aqui, né? Todo domingo aqui, não é mesmo? É verdade, a gente tem um programa todos os domingos. Rádio é uma cachaça, né? É então a gente vem, conversa com o pessoal, né? E cria é muito bom. Interagir, é muito bom. É muito bom a gente passar todo esse conhecimento. Aprende bastante, né? Bastante. Com todas essas... Bastante. Aí, então, conta pra gente como é que foi lá. Foi a primeira vez que foi essa delegação para esse tipo de evento aí, que essa conferência tão importante? Essa é a 16ª 16ª, né? Mas assim, de delegação nacional. De delegação de Alegretense é a primeira vez ou foi alguém? Isso é realizado de 4 em 4 anos, essa conferência. Né? Há 4 anos atrás foi, sim, esteve em Brasília, só que foi outras pessoas, né? Mas foi representante do movimento comunitário, como representante da UABA, eleito, porque isso aí é através do voto, né? Que a gente, eu saí eleito, por exemplo, aqui em Alegrete. São feitas as prés, exatamente, nas pré-conferências, depois vai para a conferência e na conferência se elege os delegados municipais que vão representar o seu município. O município, né, no estado e depois em âmbito nacional. Então a gente foi eleito aqui e aí fomos para a 8ª conferência em Porto Alegre, que foi realizada no Araújo Viana lá. Graças a Deus, com boa participação, muito boa participação da comunidade, dos movimentos sociais como um todo. E lá na 8ª conferência, em Porto Alegre, a gente foi, né, tivemos a sorte de fazer um trabalho bem feito, bem organizado. E aí saímos eleitos para representar o estado do Rio Grande do Sul, a macro-região Fronteira Oeste, porque era dividido por regiões. Essa nossa região aqui era composta por 24 cidades, de Santa Maria para baixo,
Então saiu, e aí eu fui eleito lá como delegado usuário. E aí então quer dizer que vocês 3 foram por todas essas regiões? Por todas. Olha Não, que são foi? 6. São 6? Mas São que 6 bacana. delegados para defender essas 24 cidades, 24 toda essa cidades. região fronteira oeste, marco fronteira oeste. Eu fui eleito, e aí lá teve uma coisa bem importante até, onde foi eleita as mulheres, né? E aí, pela primeira vez eu vi isso, não tinha visto ainda, uma eleição bem democrática e separado. As eleições dos homens era uma coisa, das mulheres outra coisa. Elas fizeram um movimento, né, e não quiseram participar, a mulher participar com o homem, né? Então, a gente foi eleito, aí teve a eleição dos homens e a eleição das mulheres para delegado. Daí, onde eu fui eleito pelo movimento comunitário. Foi um trabalho bem feito, inclusive da região toda, Rosário do Sul, onde o movimento comunitário é forte, Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento. São Gabriel também se fez presente com um bom número de gente, Santa Maria nem se fala, né? E aí eram 15 candidatos, isto em Porto Alegre, na 8ª conferência, 15 candidatos a delegados para ir na conferência nacional. Daí eu tive êxito lá e consegui ser eleito, né, entre os 15 delegados. E aí, né, depois a eleição das mulheres, né, que isso eu vou deixar para... Nossa, a Nádia Mileto, que está chegando aqui, tá não é chegando mesmo, a Nádia? Nadinha? A Nadinha sempre correndo, senta aí, Nádia. Já verdade. estou conversando aqui com a Ayrton, porque a conversa é longa, né? Então, eu estava vendo Nádia. aqui, ó, peguei aqui por cima, são esses 4 dias e é muita coisa, 4 dias tu ficar fora com essa programação bem, não é fácil. bem recheada, né? Sim, porque tu está Não, representando, bem olha aqui. recheado e bem organizado. Isso, e bem, Olha o olha aqui, ó, detalhe da almoço, organização. distribuição kit lanche, olha só, organizadíssimo mesmo. Todas as informações que as pessoas, primeiro de fora, obviamente, precisam. Tô olhando aqui, ó. Isso é bom, né? Que além de tudo, tu traz esse conhecimento e essa experiência para aplicar nos nossos eventos, não é mesmo? De como se organizar. Organização, de como se organizar, exatamente isso. Importantíssimo. Tu sempre tira alguma coisa, né? Mesmo que seja cansativo, sempre né? que tenha Que bacana. algum ensinamento, alguma coisa que tu traz de positivo. Claro. Isso é muito bom, né? Porque aí a gente pode ter um jeito melhor aí para organizar também aqui no nosso município, nosso movimento social aí, comunitário. A Nádia vai falar depois. Eu estava falando da eleição, Nádia, né, que foi uma eleição separada, os homens com os homens e as mulheres com as mulheres. Daí consegui ser eleito, né? Tá. Aí a Nádia, lá das mulheres, da eleição das mulheres, a gente não participou, não vi como é que foi, mas elas conseguiram ser eleitas, a Nádia e a Preta conseguiram se eleger. E aí, formou-se 6 delegados dessa macro-região Qual fronteira foi a oeste. outra cidade? Júlio de Castilho, com um delegado, e Santa Maria, com um delegado, o resto suplente. As mulheres, 2 de Alegrete, e as outras eu não tenho noção de... Nossa macro-regional, né? Mas foram ao todo 147 delegados, né? Então, foi uma grande delegação representando todas as regiões do Rio Grande do Sul. Não era 164? Não, 147. 147 delegados. Que é um número bem considerável, né? É muita. Vocês imaginam tudo isso custeado pelo recurso público, né? Então, realmente, o Rio Grande do Sul levou bastante gente, mas levou o equivalente à população, né? Como o Brasil todo, né? Um percentual da população tinha, dependendo do número percentual, tinha um número de delegados que poderiam ser eleitos, né? Representando aquela categoria. Foi muito, muito democrática a discussão, achei que foi muito, muito bem conduzido, né? E acho que a gente ganhou. Essa conferência foi chamada a 8ª, a 16ª, né? Sim. É a 8ª mais 8, né? Por que a 8ª mais 8? Porque na 8ª Conferência Nacional de Saúde que foi aprovado o SUS. Então, se marca 8 anos, né? 8 anos, 8 conferências, né? Nos 30 anos de existência do SUS, né? Então, um momento muito importante de
realmente de reafirmação do SUS público para todos, né? Como a gente acredita que tem que ser um sistema, como foi constituído, né? Que é o maior sistema público de saúde do mundo, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro. E com todas as suas dificuldades, a gente sabe, né? É um sistema em construção ainda, né? E reavaliação e construção. O que a gente não pode pensar é na possibilidade de que ele seja privatizado. Exato. Ou de que se perca as conquistas que foram muito importantes e foram conquistas do povo brasileiro, né? Não foi deste ou daquele governo em si. Então, as propostas que foram consolidadas de todo o Brasil, daqui saíram 20, né? Eu marquei umas principais, principalmente as do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Tem algumas que encampam vários estados, mas tem umas do Rio Grande do Sul aqui, que é imprescindível e é importantíssima, e a gente conseguiu deixar aprovar. O Rio Grande do Sul acho que só não conseguiu aprovar umas 2, se não me engano, mas a delegação gaúcha foi uma das mais atuantes. Nós tivemos assim a felicidade de que realmente as pessoas saíram daqui com esse compromisso de estarem os 4 dias lá, né, Ayrton? Exatamente. E estiveram, porque muita gente sai e vai passear na esplanada dos ministérios, né, nos gabinetes dos deputados, dos senadores, que não deixa de ser importante quando tu está buscando uma demanda, e nós temos demanda para o nosso município, né? Mas eu confesso que assim eu me senti tão convocada, porque foram 2 dias de discussão de propostas muito intenso, cada grupo com uma média de 60 pessoas, eu acredito, né? Cada grupo, 45 grupos. Eram 45 grupos com uma média de 60 a 80 pessoas. Meu Deus, e coordenar, e sim, eles... Ideia, né? Que cada um não... E foi, assim, bastante discutido, dava algumas peleias, às vezes, né? Mas eu acho que isso é da democracia, né? E se respeitou. E foram, assim, as propostas do Rio Grande do Sul foram, assim, muito bem recebidas, muito bem aceitas. Pelas minhas contas, eu acho que só umas 2 que a gente não conseguiu colocar, né? Exato. Então, se fez uma sistematização muito importante de todo o Brasil. De 331 propostas, ficaram 20. Essas 20 propostas representaram tudo o que o povo brasileiro quer que continue sendo o SUS, né? Que ele tenha se mantenha público, né? Para todos, financiado de acordo com a necessidade, né? O financiamento tem que ser reavaliado em muitas situações, né? Principalmente o investimento na atenção básica, né, onde se precisa, é a porta de entrada, é onde as demandas aparecem. Então, precisa-se do investimento. Né? E eram 3 eixos, né? Democracia e saúde, saúde como direito e financiamento adequado e suficiente para o SUS. Isso aí. 3 eixos importantíssimos que foram amplamente discutidos e debatidos. Nós tivemos, assim, representatividade, como eu te disse, de todo o povo brasileiro. Tinha tribos indígenas, tinha representante da comunidade negra, de outras etnias, né? E tivemos a tenda Paulo Freire, que representava as práticas integrativas e a educação popular em saúde. Foi muito bacana, porque todo o tempo da conferência, as pessoas iam lá, participavam, recebiam algum cuidado, tinha reiki, tinha tudo que era prática lá, né? É verdade. Então, a gente ficou impressionado com o que a gente estava vivenciando, né? Presente, a oportunidade que a gente teve de estar presente. E nos orgulhamos muito de representar o nosso município, representar o nosso estado, né? Num momento onde estavam 5.500 pessoas do Brasil inteiro. Tu imagina, né? E a organização disso tudo? Foi uma estrutura bem organizada, num pavilhão do Parque da Cidade, né? Sara Kubitschek. Pavilhão de evento Sara Kubitschek. É um pavilhão imenso,
né? Como é que isso vai ser aplicado agora? O que na abertura foi uma abertura um pouco tensa, porque, claro, quando tu tem representatividade de todo o povo brasileiro, tu tem representatividade de segmentos que são divergentes, e o ministro da Saúde, né, representando o governo federal, foi participar e fazer a abertura do evento, né? E teve um momento de tensionamento bastante sério e preocupante, até por parte do presidente do Conselho Nacional, o Pigato, né? Exato. Porque um dos momentos mais tensos da conferência, com certeza absoluta, né? Foi a abertura. E aí onde alguns grupos gritavam palavras de ordem, né? E o ministro se manteve bem firme no que ele estava relatando lá. E o mais importante, assim, né? Eu acho que cabe a gente reproduzir para a comunidade é que ele se comprometeu com a carta da conferência. E isso nós temos obrigação de fiscalizar, porque a carta, essas 20 propostas que foram aprovadas, elas têm que ser honradas, porque elas manifestam a vontade do povo brasileiro, desejo, né? Que o SUS continue público, 100% público, que seja para todos, porque na lei do SUS até imigrante, até uma pessoa de outro país que esteja no Brasil, que precise de atendimento, ele vai ser socorrido, né? Coisas que a gente não vê no outro sistema público de outros países, né? Mas o Brasil acolhe e atende, né, qualquer cidadão que esteja necessitando, que esteja em solo brasileiro. Isso está comprometido no SUS, né? Então, se manteve isso, se pediu que sejam revistos os financiamentos dos programas, né? A gente está vendo que o governo federal está refazendo o programa Mais Médicos com outro nome, que é um direito, porque é um programa de governo, eles podem dar o nome que quiser, desde que eles possam manter e ampliar, né, e garantir para os municípios esse financiamento que traz os profissionais com uma proposta de carreira, por enquanto, para os médicos, que nós, como trabalhadores de saúde, queremos que essa carreira, amanhã depois, seja para todos os profissionais que atuam no SUS, né? Por exemplo, nós temos 24 anos de trabalho no SUS, né? Então, realmente são situações importantes que estão sendo revistas, reavaliadas. Muitas vezes a gente acredita que tem que avaliar com serenidade, né? Se este governo pretende colocar 18 mil médicos para atuar no território brasileiro, principalmente nas áreas mais distantes, levando atendimento em saúde, a gente tem que reconhecer e respeitar, né? Então, e foi muito importante tudo isso, essa vivência, Cíntia, de 4 dias, de muita democracia, de muita integração, de povos, do povo brasileiro com a sua diversidade, claro, étnica, cultural, né? E aquele compromisso e aquela missão ali de defender o sistema público de saúde. E qual foi a impressão de vocês? Ayrton, o que tu traz para a gente de lá para cá? O que tu traz para a gente de mensagem? Uma boa impressão, né, de que a gente estava lá, a gente exatamente foi para lá, exatamente para trabalhar e para fazer essa representação. E foi bem discutido, e não é só o nosso pensamento aqui, isso é nacional, porque essas propostas são de âmbito nacionais, né? Obviamente que tem as nossas aqui do Rio Grande do Sul, que foram encampadas lá junto com as dos outros estados. Tem algumas propostas. Sim, cada aqui, tem vários estado tem a sua diferenciação. Tem essa diferenciação. Mas deixou uma impressão muito boa, né, de que, inclusive, a Nádia já comentou, que o ministro esteve lá e, apesar de ter levado uma vaia inicial, que eu não concordei com aquela vaia, porque eu acho que nós estávamos lá. Independente de partido, que é uma autoridade constituída, né? Partido e nem ideologias. Sim, nós estávamos defendendo as nossas questões para a saúde. Todos em defesa do SUS, né? Em defesa do SUS, exatamente. Então, mas a impressão ficou muito boa e ficou todo lá protocolado para que faça aí
um plano de saúde nacional, né, para que venha atender aí as necessidades das carências dos nossos municípios, principalmente, né, em questão de mais médico, em questão de mais ficha, em questão de melhor do financiamento, principalmente o financiamento, né? Exatamente. E tu, Nádia, qual foi a tua impressão? Foi muito positiva também, muito positiva. A gente, no primeiro momento, se assusta um pouco com a quantidade de povo, nunca tinha visto tanta gente junta, eu achei né? que ia ser mais difícil. Eu achei também, né? Mas... que era fila para tudo, a gente tinha que ter muita paciência, muita... Tu imagina. Né? Eu estava aqui no Google procurando para ver se já saiu o relatório final. Já saiu. Já saiu? Tu não chegasse? Não trouxe aqui, mas já saiu. Como é que foi custeado a ida de vocês? Eu não. Foi o governo do Estado, né? O governo do Estado. É bom que a gente saiba. Aqui do Rio Grande do Sul... O governador emite, a partir do momento que a eleição foi na 8ª Conferência Estadual, né? A partir do momento que houve a eleição, todos os delegados foram nomeados via decreto do governador Eduardo Leite, né? E a partir desse decreto, nos tornamos oficialmente representantes do povo gaúcho e, consequentemente, o governo do Estado custeou as despesas de toda a delegação. Certo. Em âmbito nacional, o Conselho Nacional de Saúde. Sim, hospedagem foi o Conselho lá. Passagem de avião, essas coisas do Rio Grande do Sul para cima, foi com o Conselho Nacional. O governo, na verdade, é o governo federal, né? Sim, o governo federal. Através do Ministério da Saúde. Isso, hospedagem, alimentação, toda essa parte da conferência foi custeada pelo governo federal. Então, são realmente investimentos que, assim, às vezes, pelas questões ideológicas, muitos grupos podem pensar que não fosse acontecer, e a gente está vendo que realmente aconteceu, foi dado toda a liberdade. Tivemos, na segunda-feira, uma manifestação na frente do Ministério da Esplanada. Na Esplanada dos Ministérios, lá, em defesa do SUS, né, que também foi um ato político e que teve manifestações em defesa lá ideológicas também, mas a gente sabe que esse momento está propiciando que os segmentos façam as suas manifestações. Foi respeitado de forma democrática, as pessoas se manifestaram. Você terminou o ato de uma forma bem pacífica, bem tranquila, né? Cada um foi para a sua hospedagem. Então, a gente vivenciou, acho que o que o povo brasileiro precisa vivenciar na prática, que é esse respeito às diferenças, claro, né? E que lidar em grupo, se constitui, a gente fala sempre, claro, mesmo, Nádia? Se constitui no que a gente espera de uma população que quer construir um caminho comum, né? E o SUS é um caminho comum para todo o povo brasileiro, com certeza. Tu tem mais alguma outra informação aí, Nádia, para passar para a gente? Eu estou aqui tentando achar o relatório final aqui no Google, mas não achei. O Ayrton acho que teve mais sorte que eu. Mas aí depois tu me passa o relatório final tem essas 20 propostas, foram várias moções. Nós tivemos a moção em relação à defesa da saúde mental, né? A questão de algumas... Oi, tudo bom? Da reforma psiquiátrica, da Lei 10.216, tivemos das práticas integrativas, da quebra de patentes para medicações especiais para as doenças raras, né? Várias moções, nós assinamos várias moções, assim, achamos importante, de outros estados que foram trazidas e nós também assinamos, para que entrassem também como anexos à carta final da conferência, como um desejo também do povo brasileiro, né? Claro. Então foi muito importante, um momento muito importante. Acho que é histórico na vida da gente isso, né? Com certeza absoluta. É uma experiência que a gente jamais vai esquecer. Pela pluralidade de etnias que tinha lá. E trazer toda essa informação para nós aqui. Eu vou agradecer a presença de vocês, Nádia, venha novamente, né, Nádia, para a gente conversar mais aí sobre a saúde mental do nosso município. Vamos falar. Hoje nós mais estamos, informações. Agora às 19 horas, representar a nossa secretária Bianca no lançamento do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida. Aqui na Câmara Municipal, para a qual a gente convida a comunidade, né? Bem lembrado, Nádia, obrigada. É um lançamento importante, porque vem nos ajudar
né? Hoje vivemos, não é só no Alegrete, no Brasil, no planeta, situações de muito sofrimento psíquico das pessoas, e toda a comunidade é chamada a ajudar. E o CVV, ele é uma entidade não governamental, representando a sociedade civil, em parceria com o município, né? Que pretende funcionar como uma escuta, um apoio afetivo para aquelas pessoas que estão no limite, né, da sua vida, e que, às vezes, com uma palavra, uma escuta, podem, né, ser salvas. Com certeza. Ayrton, muito obrigada pela tua obrigado presença. pelo espaço aí, Embora tu tenha um programa todo no domingo, né? Fica aberto aqui para falar sobre as ações da OABA, que é sempre interessante. Só né? entrar em contato que a gente vem. Domingo nós vamos falar mais sobre as propostas, Exato. né? As que foram aprovadas. Claro. É exatamente isso. Até ia ler uma das aqui, né, para ver, para quem está escutando, ver o trabalho que a gente foi ver lá e claro. o que a gente foi discutir na realidade. Né? Mas fica a oportunidade. Claro, não. O nosso trabalho foi esse, reduzir mais de 400 propostas em 20. É trabalho. Que digam tudo isso. Porque todas eram muito importantes, né? Então foi muito difícil. obrigada. Mas, bom trabalho. Para vocês. Valeu, 5h31. Agora o Cidade Rural, Mantovani, vamos ao nosso break. Jaral Pneus, com estoque de pneus e câmaras de ar para automóveis, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas agrícolas. Lonas dupla face para caminhões e carretas. Serviço de balanceamento e geometria de rodas. Profissionais qualificados para prestar o melhor atendimento. Jaral Pneus, em Alegrete, na Avenida Assis Brasil 1301. Fone 3422-3638. A semana do Precinho São João já está acabando. Você não vai ficar de fora dessa, né? Confira as ofertas. Kit 3CM shampoo 400ml mais condicionador 200ml, apenas R$ 14,99 cada. Creme dental Close-Up Luminous White com 3 unidades, apenas R$ 8,49 cada. Kit sabonete Dove com 6 unidades, leve 3 por R$ 8,99 cada. Espuma de barbear Nivea For Men, apenas R$ 19,99 cada. Esmalte Risqué, leve 3, pague 2. Passe na São João mais próxima e aproveite. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. A Alegrete, a rádio de todos os eventos, te convida para ficar ligado em nossa programação. Vem aí, Expo Inter 2019, Semana Farroupilha, Canto Farroupilha da Canção e Exposição Agropecuária de Alegrete. Oferecimento: Armazém Rocha, variedade em produtos, atende de segunda a sábado das 8h30 às 22h, domingos e feriados das 9 às 20 horas, Venâncio Aires 1115. Polimac, toda a linha Estil Barão do Amazonas, fone 3421-4316. Agropecuária Tapera de João Tôndolo, acredita nesta terra, trabalha para produzir alimentos gerando empregos. Vereadora Leoni Caldeira, Partido Progressista, sempre atenta aos anseios da comunidade. Veterinária Dota, com todos os tipos de rações, abre aos sábados à tarde, Venâncio Aires, ao lado da Luísa Motas. Secom 24 horas, quem conhece não discute. 3422-7850 ou celular 999-586653. Companhia do Carro é Ford Multimarcas, na Bento Manuel, fone 3422-1616. Cal, juntos somos fortes. Deputado Federal Afonso Mota, voz da região na Câmara dos Deputados. Cobasa, 2 endereços na Assis Brasil. Sushi House Temaqueria, na Timóteo Paim, peça em casa 999-2480-53. Prefeito Márcio Amaral, apoiando os eventos da cidade. Vereadora Nilton Oliveira, mandato popular e participativo em defesa da comunidade dos trabalhadores na Câmara de Vereadores. Sindicato Rural de Alegrete. Multiprev, Canela de Velho, Sucupira, Magnésio e Vitamina D. Procure nas farmácias de Alegrete. Sindicato dos Empregados do Comércio de Alegrete, deu olho na reforma da Previdência para você não perder seus direitos. Piquete Valdemar Simon, o palco dos artistas, com muitas atrações todo fim de semana. Borracharia e vulcanizadora Paim, Assis Brasil 905, fala com Paim no 3422-7602 ou 996792428. Ótica Santa Luzia, há 40 anos, a especialista em Alegrete, na Rua General Neto. OPA, Organização de Proteção de Animais de Alegrete. Fundação Marona, permanente pesquisa na área de pecuária e agricultura. Avenida Assis Brasil, fone 3422-0902. Escola de Dança Bailarina, neste ano completando 35 anos de história. Fica com a gente. Rádio Alegrete, presente em todos os eventos.
Irreverente, informativo, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Classe Rádio. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Agora o Mundo Real tem 2 lojas na rua Barão do Cerro Largo. Uma das lojas você encontra tudo por R$10. Uma variedade em utilidades domésticas, brinquedos, quadros, cuias e relógios. Confira também uma variedade em roupas masculinas, femininas e infantil. Mundo Real é 10. Ofertas Casa de Carne Santo Antônio válidas até sábado ou enquanto durarem os estoques. Contra filé novilho jovem R$ 29,99 o quilo. Entrecô novilho jovem R$ 34,99 o quilo. Capa de filé Montana Marfrig R$ 14,69 o quilo. Carne moída de segunda R$ 14,99 o quilo. Costela suína temperada R$ 16,99 o quilo. Chuleta suína R$ 9,99 o quilo. Avenida Cis Brasil 869. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de estupro tem direito à assistência médica e aos medicamentos necessários para o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ela também tem direito à pílula do dia seguinte e, caso engravide, pode pedir a interrupção da gravidez. Os serviços públicos de atendimento, como postos de saúde e delegacias, têm obrigação de informar as mulheres sobre esses direitos. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 34270715. A Caal Centro Comercial divide-se em peças agrícolas, tintas e ferragens, pneus e veterinária. São 20 mil itens, da semeadeira ao objeto de decoração, do parafuso à furadeira, da ração do cão à vacina do rebanho, do pneu do carro ao pneu do caminhão. Mas são 20 mil itens, só vindo aqui para conhecer. Caal Centro Comercial, tudo o que você precisa, um único lugar. Cidade Rural, agora são 5 horas e 38 minutinhos. Você está ouvindo o seu vespertino aqui da Tchê Alegrete. E como eu tinha falado, Mantovani Beuc, nós vamos à nossa pergunta para o sorteio de mais um gabiru composto de mel com extrato de própolis, sabor copaíba, alho, guaco, agrião, poejo e eucalipto. Cura tudo. No início do programa eu falei as datas comemorativas de hoje. Então, quem ligar, Mantovani, e disser pelo menos uma, são 3, já leva o gabiru. E eu sigo aqui agora com o nosso Papo em Família. Já está comigo no estúdio a Vanessa Carivale Pereira, fonoaudióloga, também acompanhada da... Duas Vanessas. Agora são duas Vanessas. A Vanessa Martins, presidente da Mães da ANEL. E nós vamos falar sobre, entre outros assuntos, um mamaço que aconteceu no seu 3º ano. Que evento lindo, não é mesmo, gurias? Eu participei de um ano do mamaço, acho que foi ano passado. Foi ano passado. Um ano passado, né, Vanessa? E acompanhei pelas fotos. Maravilha.
Como é que foi lá o evento, gurias? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós começamos ontem, né, com um evento em comemoração ao aleitamento materno, né, que a Santa Casa organizou, com as enfermeiras, então, da maternidade. E é importante a gente conversar, então, que o agosto é o mês dourado, né, que a gente chama o mês de incentivo ao aleitamento materno. Uma das coisas que eu falei hoje, que eu tive uma fala às 2h30 da tarde, por que então agosto dourado, né? Então, todos os padrões de cursos, de protocolos, de avaliações, eles são chamados de padrão ouro. Então, o aleitamento, o agosto dourado, ele faz uma referência ao leite como se fosse o ouro, efetivamente, que a mãe está dando para esse filho, que é o alimento mais completo e precioso, né? Então, seria o padrão ouro de alimentação, seria a amamentação, né? Então, ontem iniciou as atividades em comemoração ao mamaço, né? Lá na Santa Casa, pelo turno da manhã, com a abertura da Tânia Zinelli, da doutora Marilene, a participação também da doutora Nilva. Pelo turno da tarde tiveram outras palestras também, hoje pela manhã com a doutora Sandra falando sobre técnicas de meditação, e agora pela tarde eu falei então sobre o uso do copinho, né, que é uma técnica que a gente utiliza em substituição à mamadeira, para que a criança não perca o seio materno, né, que o objetivo da gente é colocar essa criança para mamar, né, o recém-nascido no seio materno. Então, efetivamente, quando esse bebê é prematuro ou não tem ainda esse padrão de sucção adquirido, a gente usa como um intermediário entre a criança iniciar a amamentação no seio materno, o uso do copinho. Para o uso do copinho, a gente tem técnicas bem específicas. Nós estamos realizando isso na UTI neonatal há pouco mais de 40 dias, essa técnica, embora essa técnica já venha sido trabalhada e difundida já há algum tempo. O objetivo dela, então, é porque com o uso do copinho a gente consegue manter os mesmos padrões de sucção e de deglutição como se a criança estivesse sendo amamentada no seio, e isso não impede e não interfere no momento que a gente vai posicionar essa criança no seio materno da mãe, né? Não é só para bebês prematuros, para bebês que nascem a termo a gente também utiliza essa técnica, evitando o quê? Evitando o que a gente chama de confusão de bico. No momento que a gente introduz a mamadeira para um bebê que recém-nasceu, o que acontece? Ele tem um padrão para chupar a mamadeira, para fazer a sucção na mamadeira, diferente do que é no seio, Se né? tu pensar bem, é bem diferente o tamanho de um bico de mamadeira. Justamente. Eu sempre, agora no rádio não tem como a gente desenhar, porque é só falando, não, né? A gente vai imaginando. Mas eu sempre comento que a mama, ela entra toda para dentro da boca do bebê. Exatamente. E o que significa? Ela recheia, ela preenche a boca, a cavidade oral da criança. E a mamadeira ou o bico não, ele fica só na pontinha. Então, o que acontece? No seio materno, a gente tem o vedamento oral, a criança consegue fazer o pressionamento com a língua para fazer a ejeção do leite. E quando a criança mama na mamadeira, ela faz um pequeno esforço numa borracha teoricamente cilíndrica, e hoje quem assistiu à palestra pôde observar, tanto no bico redondo quanto no bico ortodôntico, os dois dão a mesma postura para posicionamento de língua e o lábio, que é uma postura alterada, né? Então, a criança, às vezes, faz um padrão de mordedura. E por que a gente fala bastante disso e a gente não indica o uso do bico e o uso da mamadeira? Simplesmente porque o padrão de sucção vai ficar alterado.
Aí o que acontece? Muitas crianças que às vezes colocam o biquinho na boca desses recém-nascidos antes dele ir no seio materno, quando a criança vai no seio materno, o que acontece? Às vezes ela nega, não quer pegar, chora, aí causa o quê? Causa todo um desconforto, a mãe acha que não tem leite, aí vem a avó, vem a tia, alguém diz que essa criança está com fome, quando na verdade a criança está confusa. Né? Então, assim, é bem importante a gente entender que todos os padrões que a gente oferece para a criança, isso vira um aprendizado, né? E aí tudo que for se repetindo, para ele aquilo vai virando como se fosse uma rotina. Então, a criança que é submetida a vários tipos de bico, quando ela chega na mama, ela efetivamente não sabe o que tem que fazer. Muitas mães me perguntam, quando eles já estão com o uso da mamadeira, se tem como a criança voltar a mamar no seio. Se a criança segue pegando o seio materno, a gente consegue sim fazer essa retirada, mas isso vai exigir o quê? Bastante da mãe e bastante paciência nesse sentido, né? E que ela tenha essa segurança. Eu sempre falo que quanto mais a gente conhece, parece que as coisas que parecem difíceis, elas vão se tornando mais fáceis, porque daí a gente se empodera que vai dar, que vai funcionar, e aí a gente exige um pouquinho mais da gente mesmo, né? Inclusive, uma das coisas que a gente conversa bastante no aleitamento materno, nessa semana, principalmente no mês de agosto, que é voltado para isso, né? Tem vários eventos em várias cidades, por isso que a gente usa todo o mês de agosto, para a gente estar podendo conversar, educar um pouco mais toda a população, as dúvidas das mães, né? É importante também que os obstetras, né, durante todos os 9 meses gestacionais, possam também ir orientando e conversando com essas mães, para que não chegue só no momento que nasce o bebê. Tem muitas que têm a sensação assim, o meu leite não desceu, né? Sim. Mas faz 2 ou 3 horas que o bebê nasceu, né? Tem todo um processo daquele bebê ir no seio, sugar, até que sai o colostro e até que o leite, então, ele começa a ser produzido. Uma outra coisa que é bastante importante das mães que amamentam é assim, ó, logo no início a mama incha bastante, né? E a gente tem que ter o cuidado para não desenvolver nenhuma mastite, né? Não ficar com febre no local. Então, assim, quanto mais esse bebê for ao seio materno, é isso que a gente chama de demanda livre, não tentar regular o horário do bebê, né? Porque a única bebê que é regulado é um bebê que usa uma outra via de alimentação, não o seio materno. Né? Aí ele precisa ter uma regularidade para a gente poder saber o quanto esse bebê está ingerindo. Agora, o bebê que é do seio materno, ele tem demanda livre. E isso é super importante, por quê? Porque como a digestibilidade do leite materno ela é muito rápida, logo que o bebê nasce, ele mama, daqui a pouco, 40 minutos, ele quer mamar de novo, daqui a pouco ele faz um espaço um pouquinho maior de 2 horas, e daí ele já quer mamar de novo. Aí ele mama, faz cocô, esquece que mamou, mama de novo. E como essa digestibilidade é muito rápida, e eles mamam um pouquinho, logo que eles nascem, até o final do primeiro mês a gente demora, então tu imagina, são 30 dias para ir estabelecendo um volume um pouco maior de mamada, um espaçamento um pouco maior, né? Por isso que é importante as mães participarem do pré-natal. Para ter toda essa informação, não é mesmo, Vanessa, para poder depois não ficar apreensiva, nem ela e nem a família, porque todo mundo fica apreensivo quando o bebê começa a chorar, o leite não começa a descer. E outra coisa que é bem importante, né, que não existe leite fraco. Sim.
né? Isso é outra coisa assim, ó, porque às vezes o entorno da mãe, às vezes a mãe até tem essa, só que como é um momento de muita fragilidade, né? Porque imagina, a mãe pariu, né? Aí tem toda essa responsabilidade de um bebê, né? Para ela cuidar. Então muitas mães de primeira viagem, né? Ou o primeiro filho, como a gente fala, nunca tiveram essa experiência, então não sabe como que vai conduzir, então é tudo muito novo, muita informação, e ela ainda tem que produzir leite. Então, assim, ó, tanto que a campanha esse ano da Organização Mundial de Saúde é amamentação, responsabilidade de todos. Então, ela não deixou a amamentação só para a mãe, né? Então, é para o pai, para a família que está em volta, porque, às vezes, as pessoas comentam alguma coisa para essa mãe, ela se sente cobrada, né? Como se ela tivesse que estar produzindo. Não é uma torneirinha que a gente abre, né? Tem todo um processo para esse leite poder descer, né? E para essa mãe conseguir amamentar. Tem mais a questão da mãe de prematuro, que aí o emocional dobra. Com e aí, certeza. Às vezes, uma palavrinha, teu leite é fraco. Aquilo ali dói. Porque a gente sabe, as médicas chegam e dizem assim, não, teu leite não é fraco. O que está saindo aí é o que ele tem que tomar. Só que, às vezes, uma pessoa que está do teu lado fala assim, só isso. Claro, então, já é tem isso. que trabalhar o emocional. Se o meu filho for prematuro, hoje, se eu tiver outro filho e ele vir prematuro, a minha cabeça vai ser outra. Porque aí, desde o início, eu vou dizer, eu posso tudo. Não é só porque ele é prematuro, porque ele está lá na UTI, que eu vou ser fraca. E aí isso é super importante, né? Porque o bebê prematuro, ele tem um outro olhar, né? E a mãe do bebê prematuro também precisa gestar o que não gestou, o que não deu tempo de gestar com o bebê. Então, na verdade, a gente não tem só um bebê internado, a gente tem uma mãe internada também, né? E aí toda essa conversa, toda essa possibilidade, claro que o bebê prematuro, qual é o primeiro objetivo? É a gente manter a vida desse bebê, né? O que a gente tem visto nesses 40 dias, um pouco mais, quase 2 meses, que a gente está utilizando essa técnica do copinho. Isso é uma coisa muito importante, né? E eu acho que orgulha bastante a equipe da UTI neonatal. Os bebês que mamam, que conseguem mamar no copinho, eles ficam menos tempo fadigado, né? Então eles mamam de uma maneira mais rápida, que é mais eficaz, não é pela velocidade, entende? É pela qualidade dessa introdução do alimento. O bebê tem menos quedas de saturação, então assim, ó, a gente praticamente zerou com a queda de saturação, que era uma ocorrência, na verdade, nas UTIs, quando a gente utiliza mamadeira, porque a chuquinha, ela causa o quê? Um esforço maior desse bebê, que às vezes não tem um padrão de sucção ainda forte, fortalecido, em virtude da própria condição da prematuridade. Então, é um bebê que às vezes se desorganizava mais fácil, nauseava mais fácil, em função de colocar esse bico na boca, né? E o que a gente tem visto com o copinho, então, né? A gente tem visto que os bebês, eles se saciam, eles têm uma ingesta mais efetiva, eles conseguem ingerir tudo o que ficou prescrito pelo médico, e, eventualmente, claro, a gente vai fazendo os ajustes conforme cada caso, né? Tem alguns bebês que eventualmente precisam, mas a mamadeira, ela só é utilizada agora na UTI com a prescrição médica. Ela não é mais uma alternativa, digamos, no sentido livre, né? O livre é o uso do copinho no momento que esse bebê prematuro está liberado para esse tipo de ingesta. Assim como o bico? O bico é uma outra coisa, assim, que a gente tem evitado, né? Ainda não é uma norma de proibição nossa, mas eu espero que
que em seguida seja, né, pelo menos na UTI neonatal, em virtude de tudo isso que a gente tem conversado e que a gente tem estudado, né, Cíntia, isso é uma coisa importante, porque nada do que a gente vem falar são experimentos, né, são coisas que vêm sendo aplicadas e estudadas há bastante tempo. A técnica do copinho, frente a todas as outras normativas que a gente faz dentro da UTI neonatal, sim, é uma técnica mais nova. A data dela é por volta de 1990, em termos de estudos, né? E ela tem sido a preferida, digamos assim, né? Então, os hospitais que têm aquela patente, né, do amigo da criança, ele proíbe, então, o uso, né, da mamadeira, do bico. E aí, só que daí não é só numa ala, né? Então, por exemplo, não pode ser só na UTI. A gente tem que expandir isso para toda a maternidade. E isso é uma coisa que exige bastante capacitação, tanto dos profissionais e também a cultura do povo, né? Por isso que esses mamaços, esses eventos, onde a gente pode estar falando do aleitamento materno, promovendo que as mães se sintam encorajadas, sabe? Sabendo que vai demorar um pouquinho se o parto for cesariana, para que aquele leite desça, mas que quanto mais esse bebê for no seio, mais produção ela vai ter, né? E que é assim mesmo, eles mamam um pouquinho, daqui a pouco mamam mais, e assim vai indo, concomitante o bebê. Uma outra coisa que eu acho super importante no caso dos bebês é que é assim, quanto o bebê prematuro ou a termo, quanto mais assistido esse bebê for, mais tranquilo e mais saciado ele será. Então, assim, quando o bebê chora, a mãe tem que acolher esse bebê. Ah, mas ele recém-mamou. Aí vem alguém que quer botar o bico. Não, mas ele se ele recém-mamou e quer mamar de novo, coloca ele de novo. Às vezes é só um pouquinho para ele dormir. Então, é assim que a gente educa. Porque o bebê, quanto mais assistido, mais informação a mãe dele vai estar dando para ele de que toda vez que ele precisa da mamãe, a mamãe vai aparecer. E aí ele vai se tornando um bebê o quê? Um bebê seguro, um bebê que sabe que quando ele quiser mamar, a mamãe vai disponibilizar isso para ele, e não essas enganadas que às vezes as pessoas querem dar, né? Que alguém chega, pega, claro, dá o biquinho, tira, né? E sacode. Aí, isso, na verdade, aí só... depois quem sofre é a mãe que fica sozinha. E só confunde... Dá uma sacudinha. E confunde o bebê, porque daí ele já nem sabe mais o que ele tem que fazer. Exatamente. Isso aí é bem interessante. Como por isso que é bom, a gente fala bastante de planejamento, não é mesmo, Vanessa? E de se entender o que é ter uma criança. Com certeza. Você muda tudo. É um planejamento, né, totalmente diferenciado para aquele serzinho, principalmente nos seus primeiros anos. Eu compreendo as mães, como eu digo, assim, ó, é muito interessante porque parece que não vai passar, né? Por quê? Porque exige muito da mãe, que está toda mexida, né, em função de tudo que a gente já falou, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas, ao mesmo tempo, quando elas vão no consultório ou lá no hospital mesmo, eu digo, isso passa tão rápido. Pensa que com 5 meses esse bebê já está praticamente iniciando a dieta dele, comendo uma frutinha. Então, assim, ó, o período da amamentação única e exclusiva no seio materno, claro que esse bebê vai até os 2 anos, pode ir até os 2 anos mamando no seio, às vezes vão até mais um pouquinho, mas o exclusivo ali, ele é 6 meses, depois já inicia a introdução alimentar. Então, parece muito, mas não é. É só porque ele é um período muito intenso, né, de dedicação, mas passa muito rápido, né? Isso é bem importante da gente dizer. Elas não acreditam, né? Porque não dorme, né? Acorda, aquilo fica uma... Mas passa, mas sim. Tem que passar. Minha prima também vai ganhar o bebê no final do mês de setembro. Ela, assim, parece que eu estou há 2 anos, que está enorme a minha barriga. Esse menino não para de poder chutar. Eu disse, que bom, vai ser bem esperto. Eu digo, espera sair para tu ver. Coisa boa, é isso aí.
Eu vou agradecer a presença de vocês, a Vanessa Carivale Pereira, fonoaudióloga. Venha mais vezes, Vanessa. Venho essa sim. Conversa bacana conosco, né? Que é bom. E a Vanessa Martins. Eu agradeço também que no domingo nós fizemos uma atividade para os pais. Agradeço a Maria e o Jorge do Estúdio Visão que foram até a UTI novamente, tiraram fotos das crianças. A mãezinha Luana fez as capinhas e nós entregamos junto com um mimo da UTI. Então, muito obrigada a todos os nossos parceiros. Tá certo, Vanessa. Isso aí. Muito obrigada, então, pela presença de vocês e venha sempre. Eu que agradeço essa oportunidade e sempre que puder a gente vem contribuir. Claro. Tá? Muito obrigada, Cíntia. Sobre essa questão mais técnica da fono, né? Que as mães sempre têm dúvida, né, Vanessa? É verdade. Quando a criança não fala, a criança tem dificuldade, né? O que fazer nesses momentos? Lá, né? vamos marcar sim, tá bom? 5h59. Você está ouvindo o Cidade Rural. Finalizo esta edição. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Ficamos com Esco GD, tecnologia em energia, e Raiza Cosméticos. Em seguida, o programa do seu Neuri, seu entardecer na querência, seu Moisés já na técnica. Um abraço e até amanhã. Tchau! Papo Cabeça, com entrevistas e assuntos